E temos a presença do professor Ademir Testa Júnior, que fazia parte da nossa equipe docente até o ano passado, e vai falar com a gente sobre exercício físico e a Covid-19. Eu passo a palavra para a Mari, para a Suzana, caso queiram falar alguma coisa, né? E depois o Ademir pode se apresentar e começar a sua colocação. Primeiro eu peço desculpa pelo barulho, mas eu estou com pedreiro aqui em casa ainda. Então, antes de mais nada, agradecer, né? Agradecer o Testa por estar participando com a gente agora como convidado, né? E a presença de todos vocês. Riquinha, Ju, mais uma vez a Letícia, que esse ciclo foi muito bom. Estamos encerrando hoje, mas esse foi só o primeiro, tá bom? Suzana? Isso, eu gostaria de agradecer a todos, né, pela participação, em especial, né, o professor doutor Ademir Testa, né, Júnior. Olá. E que com certeza vai trazer excelentes contribuições para a gente, tá? Vamos lá. Bom, boa tarde, pessoal. É um prazer revê-los, né, revê-las. Eu vou começar a apresentação aqui, ó. Deixa eu só fazer novamente o procedimento que nós estávamos fazendo o teste. Vocês vão me dizer se estão vendo a tela e tudo mais. Sim. Tá. Estão vendo os slides agora, né? Sim. Tá jóia. Bom, como já disseram, eu sou o professor Testa, para quem não me conhece, tá? Como eu me mudei de escola, né, no ano passado, no começo desse ano, então eu imagino que todos os alunos que por acaso assistirão a essa aula, né, são os alunos que eu tive contato na escola, né, e tudo mais. Então eu gostaria de começar dizendo, né, inclusive é uma das coisas que eu comentei até com a Letícia e eu não pude fazer antes, né, como a minha mudança de escola aconteceu logo na nossa semana de planejamento, no último dia da nossa semana de planejamento, eu não pude conversar com os alunos, eu não pude me despedir deles de fato, né? Então quero começar dizendo, né, que eu tenho muitas saudades das turmas que eu lecionava e que eu desejo, né, para eles toda a sorte do mundo, todo o empenho aí nos estudos e que os sonhos dele, né, os projetos de vida de cada um deles se concretizem, né, mais cedo ou mais tarde, tá bom? Bom, e aí quero agradecer a Letícia, né, pelo convite. É uma satisfação, né, conversar um pouquinho sobre a relação entre a minha área e o momento em que nós estamos vivendo, né, e sobre o organismo humano de uma forma geral, né, nesse evento, né, nesse Biologando aí que a Letícia realiza todos os anos de forma brilhante. E eu vou falar um pouquinho para vocês sobre exercícios físicos e imunidade, tá? Eu preparei uma apresentação que é uma apresentação usual que eu faço com os alunos do ensino médio, né? Que eu já fiz, inclusive, na minha nova escola lá. Mas que vem trazer informações importantes, ideias, eu acho que úteis, né? E funcionais para as situações que nós vivemos na nossa vida cotidiana de uma forma geral, tá? Então nós vamos falar sobre exercícios físicos e imunidade, né? E a primeira questão, que é a questão que norteia a nossa apresentação aqui hoje, é por que praticar exercícios físicos, né, em tempos de Covid-19, né? Por que fazer exercício? Então o primeiro ponto, né, o ponto de partida da nossa apresentação é uma constatação que acho que está aí visível para todas as pessoas, que nós, a partir do momento em que foi instalada aí a situação da pandemia, nós nos tornamos mais sedentários, né? Isso é fato, né? Nós nos tornamos mais sedentários. E aí então, quais são os motivos, né, em termos de sistema imune, né, de organismo humano, que poderiam justificar a prática de exercícios, né, dentro do ambiente
caseiro dentro das residências das pessoas, tá? E para vocês terem uma ideia em relação aos estudos relacionados a essa questão da prática de exercício sobre a imunidade, tá? E tudo aqui vai aparecer vai aparecer escrito em inglês, tá, pessoal? Não foi por frescura nem por nada, mas é que tudo que está produzido na área médica está escrito em inglês, tá? Mas ninguém aqui ninguém aqui, nenhum aluno vai precisar ser um expert em inglês para poder entender o que eu vou dizer aqui. Eu vou mostrando, vou riscando o slide, tá? E o que nós podemos absorver dessa imagem que vocês estão observando aí, primeiramente, é que nós temos estudos desde 1900, né, sobre a relação de diferentes fatores sobre a imunidade, né? As células imunes, né, relacionadas ao sistema imune do organismo humano, elas vêm sendo estudadas há muito tempo, tá? Aí depois disso, né, relacionaram a nutrição, né, por exemplo, a essa questão da imunidade do organismo, mas só lá próximo dos anos, né, de 2010, né, mais recentemente, 10 anos atrás, no máximo 15, é que começaram a surgir uma grande quantidade de estudos que relacionassem exercício físico, tá, a essa questão do sistema imune, tá, do organismo humano. Então essas descobertas, tudo que eu vou comentar com vocês é um pouco novo, um pouco recente. Aliás, o que eu vou falar para vocês sobre exercício e a Covid-19 é de agora, né? O ser humano, né, a ciência não produz um conhecimento para o futuro, ela produz o conhecimento a partir das necessidades sociais que existem, que surgem. E a doença, né, o vírus, o problema surgiu e a partir daí se instalou a necessidade de conhecer essa condição, tá? Mas já existe também estudos de coronavírus, né, que são diferentes tipos de vírus, e eu não acompanhei a live de ontem, mas imagino que o professor tenha abordado bem essa condição. Mas desde a década de 60 já se conhece o coronavírus. Só que até então ele não tinha atingido o organismo humano. Então os estudos na área de exercício e imunologia também têm essa característica, né? A partir do momento que surge a necessidade de se entender algo, aí a ciência ela acorda e os pesquisadores começam a conhecer aquilo que faltava saber para se defender, para sobreviver, na verdade, né? Por exemplo, esse estudo é de 2019, lá, tá marcado aqui embaixo, tá? Bom, e aí o que nós podemos então absorver dessas ideias, desses estudos? A primeira coisa, né, eu comentei com vocês sobre o problema do sedentarismo, que a partir do momento que nós entramos numa condição de isolamento, né, nós nos tornamos mais sedentários. No entanto, né, esse estudo aqui está mostrando que, olha lá, a linha com bolinhas, né, é o número de pessoas que está treinando em casa, né, que faz exercício em casa. E a linha com o quadrado, né, é a condição da disseminação do vírus, né, da Covid-19. Então observem aqui na linha de baixo que o vírus, né, ele vinha numa certa quantidade, cada número desse é em dias, tá? Então, primeiro, segundo, terceiro dia, desde quando começou a surgir essa preocupação com o vírus. E aí isso começou a subir, né? E só no 28º dia, onde tem essa marcação aqui com uma cruz em vermelho, é que foi declarado, né, a pandemia, tá? Então, olha lá, pandemia da Covid-19. E aí vocês observam que a partir daí a quantidade de pessoas que foram detectadas com a Covid-19 aumentou demais. E aumentou junto com a quantidade de pessoas com Covid, aumentou também a quantidade de pessoas que começaram a fazer exercício em casa, né? A professora Rita tem acompanhado. Faz exercício em casa agora, né, Rita? Tá com o microfone desligado. Eu também.
Isso. Eu faço, então, o teste. Oi. O personal vem em casa me dar as aulas. Eu também, por que não? Legal, então. Tá todo mundo fazendo exercício Eu em não casa. tenho personal. Então, olha que falou- Eu só tenho escada para subir e descer. Então, olha que interessante. Aulas todo dia. Legal. Então, olha que interessante. Conforme cresce o número de casos, cresce também a quantidade de pessoas fazendo exercício em casa, tá? Isso parece uma coisa lógica. No entanto, não é tanto assim, porque mostra uma preocupação com a questão do sedentarismo. E apesar de existir esse crescimento do número de pessoas fazendo exercício em casa por conta da Covid, ainda assim, a quantidade de exercícios que nós conseguimos fazer em casa, a intensidade do exercício que nós conseguimos realizar dentro de casa, é muito diferente daquilo que nós poderíamos fazer, por exemplo, numa academia, ou correr na rua, né? Como a Letícia é corredora também, então muda o perfil de exercício físico, muda a intensidade, muda a quantidade, tá? E isso também vai ter implicações interessantes na questão do condicionamento físico, tá? Isso é um estudo publicado agora, olha lá, 2020, tá? E aí, quando nós vamos começar a falar então dos benefícios da prática de exercício, para responder aquela pergunta inicial da nossa aula, que é por que fazer exercício em tempos de Covid-19, a primeira coisa que acho que nós temos que saber é o seguinte: o organismo humano ele tem uma série de células, tá? E de proteínas também que estão relacionadas ao sistema imunológico do organismo. E é sabido que, por exemplo, as células NK, tá? NK são células responsáveis por combater, né, determinados invasores, né? NK em inglês, né, são células assassinas, tá? Assassinas naturais, tá? Nature kill, que são células assassinas, naturalmente assassinas. Então elas tentam destruir os invasores, tá? E quando nós fazemos exercício, por exemplo, esse tipo de células aumenta, tá? No organismo, circulando na corrente sanguínea, inclusive, tá? Essas células, inclusive, estão associadas a marcadores relacionados, por exemplo, a doenças graves como o câncer, tá? Eu não sei se vocês sabem, já no Hospital Albert Einstein em São Paulo existe um programa de treinamento que é feito com os pacientes que passam por tratamento lá. Então, o exercício ele é utilizado como mecanismo, como recurso para o tratamento de determinados tipos de doenças. É óbvio que tudo isso tem que ter intensidade, quantidade de esforço, tipo de exercício muito bem controlado. Mas é sabido que a prática de exercício acelera a recuperação do sujeito. Inclusive, no próprio Hospital Albert Einstein, quando o sujeito vai ser submetido a uma cirurgia, ele passa antes disso, tá? Por um trabalho de melhoria da aptidão física, né? De 1 a 2 semanas, se for possível isso, tá? E para que ele vá para a cirurgia resistente, para que ele vá para a cirurgia com o sistema imunológico forte, com o organismo resistente, tá? E com nível de aptidão física bom, para se recuperar mais rápido depois, tá? E além disso, existem outras proteínas, como a interleucina 6, né? As imunoglobulinas, tá? Que são proteínas que estão relacionadas à inflamação no organismo. São marcadores de inflamação. Vou dar um exemplo. Por exemplo, quando o sujeito é obeso, tá? Você tem um quadro de inflamação muito grande no organismo. Tá? E esse quadro de inflamação está relacionado à produção dessas proteínas específicas que sinalizam a necessidade, né, de combater determinados reagentes. E aí nós vamos saber depois um pouquinho mais sobre essa questão, tá? E uma coisa que tem sido descoberta, tá, é que dependendo do tipo de atividade, nós podemos ficar mais ou menos suscetíveis a invasores, tá, e a infecções, por exemplo. Tá? Então nós vamos observar aqui nesse gráfico, que é o seguinte. Aqui nós temos uma linha
central, tá? Que divide... Vamos pensar que esse aqui é o ponto zero, né? Olha lá, pessoal, aula de matemática. Tudo que vem para o nosso lado esquerdo aqui é redução, tá? É negativo. E tudo que vai para o lado direito é aumento, né? Produção. E aqui em cima nós vemos que em azul clarinho, nós estamos falando de caminhada, exercício leve, tá? E quando nós vamos olhar as barrinhas, né, que são de azul, estão marcadas em azul escuro, aí nós temos uma situação de exercício intenso, como por exemplo uma maratona, que é um tipo de esforço físico extenuante, né? Inclusive que nem todas as pessoas conseguem, né, cumprir, por exemplo, com uma maratona. E aí vocês vão observar, por exemplo, que as células relacionadas ao sistema imune, tá? Eu nem preciso falar de cada uma delas, vocês vão ver aqui que todas essas que eu vou marcar, elas estão relacionadas ao sistema imune, tá? Quando o esforço é de muito alta intensidade, o que acontece com a quantidade dessas proteínas ou dessas células, tá? Elas reduzem, tá? Elas diminuem. Agora, quando o esforço é relacionado à caminhada, ou quando o esforço é mais leve, existe um aumento, né, da quantidade desses marcadores de melhoria do sistema imunológico. Da mesma forma, os marcadores relacionados à inflamação, tá? As citocinas, hormônio do estresse, por exemplo, vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso, aumenta demais com o esforço extenuante e não aumenta tanto com o exercício leve e com a caminhada. Então me parece não, né? Os estudos sinalizam que dependendo do tipo de esforço que nós fazemos, nós podemos levar o sistema imunológico do organismo humano a um estado de maior alerta para combate a qualquer tipo de vírus, por exemplo, ou nós podemos levar o organismo a estar mais propenso a se comprometer, como por exemplo com a relação do coronavírus aí. Agora, isso não quer dizer, pessoal... O teste. Oi? Só um minutinho. Então, a maratona, treinos de longas distâncias, seria ruim para o sistema imunológico. Isso, não é bem assim ainda, viu, Letícia? Depois eu vou comentar com vocês sobre a curva do S, tá? No seu caso, por exemplo, acho que nós vamos pensar diferente. Mas eu tô falando assim, o sujeito era sedentário e ele vai fazer exercício em casa. E como ele está sedentário, né, começa a dar aquele tédio, ele quer fazer um exercício extenuante, né, um exercício muito intenso. E aí o reflexo agudo, o reflexo imediato da prática de exercício intenso, para aquele sujeito que de repente não estava habituado, é esse que vocês estão vendo no gráfico. Então o exercício de alta intensidade ou extenuante demais, como uma maratona, ele nesse momento ele vai levar o sistema imunológico a uma regressão, né? E o organismo humano vai ficar suscetível a determinadas infecções, tá? Aí depois nós vamos ver, já vou até adiantar para você fica tranquila. Quando nós falamos em pessoas que praticam o exercício de corrida, por exemplo, são maratonistas há tempo, tá? E o organismo já passou por um processo de adaptação em relação a esse tipo de exercício, aí sim nós temos uma adequação também, uma adaptação do próprio sistema imunológico à prática de exercício. Então, ainda que você faça exercícios extenuantes, esse quadro não vai acontecer com tanta força no sujeito bem condicionado. Essa é a vantagem a vantagem crônica do exercício que nós falamos, né? É o efeito do exercício a longo prazo. Agora, se nós pensarmos num sujeito que vai fazer o exercício agora ou não é tão condicionado, aí o exercício extenuante ele é um risco para essa questão do sistema imunológico, tá? Agora é importante... Testa. Oi, pode dizer.
Não, só. Você entrou na minha praia, né? Eu não tenho culpa. Não, manda ver. Mas assim, não sei se foi isso, né? Hoje não, né? Hoje assim, né? Hoje esse ano, não tô treinando pra nada, mas assim, no começo, nas minhas segunda maratona, quando eu fazia treino longo, de sábado, que eram aqueles de 25, 30 quilômetros, Ficava doente. muitas vezes à tarde eu espirrava. Febre. Eu cheguei, depois da maratona do Rio, eu cheguei a ficar gripada. Então, Febre, eu tinha a queda da imunidade. Agora, de um tempo para cá, não. Muito pelo contrário. Eu tô ficando cada vez menos doente. Mas eu acho que vem bem isso que você falou, né? Quando você eleva o seu corpo a um esforço maior, ele se adapta primeiro para que não atrapalhe a imunidade, né? Sim, Isso então. é bem assim. É exatamente isso, né? Às vezes o sujeito faz, inclusive, um tipo de esforço intenso e depois ele tem febre, né? E não sabe por quê. Nossa, mas eu não tô doente, né? E a febre é originada a partir de uma condição fisiológica de estresse do organismo, tá? Que inclusive está relacionada com as proteínas inflamatórias que nós estamos falando aqui, tá? E certamente, Letícia, essa gripe, esse mal-estar pós-maratona, pós-treino de longa distância, naquele momento que você relatou, foi fruto de uma queda das condições do sistema imunológico para defender o seu organismo, tá? Então existe essa característica, essa relação do exercício com o sistema imunológico. Agora, eu sempre gosto de deixar muito claro isso, né? Porque nós estamos num momento em que se sabe muito pouco, ou quase nada, ou nada sobre a Covid-19 e as pessoas tendem a querer achar que alguma coisa pode curar, né? Isso pode servir para curar. O exercício ele não serve para combater, né, o coronavírus, tá? Não é isso que nós estamos querendo dizer aqui. E fazer exercício não deixa o sujeito imune também ao problema da Covid-19, tá? No entanto, nós estamos falando que pessoas que praticam exercícios, né? E falo especialmente aquelas que vêm praticando ao longo da vida e não que começaram agora ou que faz pouco tempo que estão realizando esse tipo de exercício, algum tipo de exercício, mas esse tipo de pessoa está sim mais protegido e conseguiria se recuperar muito mais rápido no caso de contrair aí, né, a Covid-19, tá? Inclusive fala-se, nós vamos falar depois, eu tenho um slide só para isso aqui, né, dos grupos de risco, obesos, né, hipertensos, e eu vou falar da obesidade especificamente, mas por isso que a obesidade é relacionada ao grupo de risco, porque o sujeito obeso, tá, e geralmente não é um sujeito bem condicionado fisicamente, apesar de existirem pessoas que têm grande quantidade de gordura e ao mesmo tempo são bem condicionadas fisicamente, mas a obesidade ela leva o sujeito a ter um sistema imunológico que permite a invasão e que não é tão eficaz no combate a alguns vírus, tá? E aí essa aqui é o famoso J, né? A famosa curva do J, né? E que vai tratar um pouquinho daquilo que eu comentei com vocês. Então, o RTI, né, é a sigla em inglês, tá? Para dizer infecção do trato respiratório superior, né? E uma parte das pessoas que morrem, né, pela Covid-19 morrem por consequência de uma infecção respiratória. E esse estudo da curva do J aqui vem mostrar o seguinte, que em pessoas, né, que não fazem exercício, né, normalmente, não que não fazem exercício, mas normalmente espera-se que uma pessoa ela não esteja nem muito propensa ao risco de ter um problema, uma infecção respiratória, e também nem que ela se previne em relação a isso. Então esse é o ponto zero, nós chamamos. Então vamos imaginar que isso é um tipo de pessoa normal. Para nós aqui não importa se ela faz exercício ou não, tá? Mas ela está caracterizada aqui como sedentária.
Se o sujeito pratica exercício moderado, olha só, moderado nós estamos falando de 40 a 50% da intensidade, né? E depois eu comento um pouquinho para vocês como é que eu vejo essa intensidade, né? E tem várias formas de fazer isso. Se eu fizer exercício de 40 a 50% da minha intensidade máxima, eu tenho uma queda, né, na possibilidade de ter, né, e de sofrer, né, com uma infecção grave, né, do sistema respiratório. Quando o exercício ele é intenso, né, como tá marcado aqui, aumenta entre 2 e 6 vezes mais, tá, a dificuldade do organismo se recuperar, por exemplo, em relação a uma infecção do trato respiratório. Então é bacana de observar o Jota, porque nós estamos olhando que o tipo de exercício, e dependendo da intensidade com que ele é realizado, tem uma relação direta com a proteção do nosso organismo. Tá legal até aí? Tudo tranquilo? E esse 40, sim, e como é que eu faço para verificar a intensidade do esforço que eu estou utilizando? Olha só, nós temos diferentes formas de se mensurar a intensidade do esforço. A primeira delas é usando frequência cardíaca, inclusive eu ensino isso para os alunos na escola, né? Acho que eu até fiz algumas atividades no Tolentino para os alunos aprenderem, né, mensurar a frequência cardíaca e tudo mais. E aí se faz um cálculo, então, de zona alvo de treinamento, e aí se trabalha dentro de uma zona, né, que é um limite inferior e um limite superior da frequência cardíaca, que é esse 40% e 50%. A outra forma é usando uma escala, né? Se vocês fizerem uma pesquisa rápida, tem uma escala que chama escala de Borg, e a escala de Borg ela vai de 6 a 20. Então a gente pergunta para a pessoa assim, viu, de 6 a 20, quanto é o esforço que você está fazendo nesse momento? E aí então a pessoa responde, e aí dependendo do número que ela responder, você tem uma classificação. Fala assim, o exercício para esse sujeito está sendo muito intenso. O exercício para esse sujeito está sendo moderado, tá? A gente consegue saber pela percepção subjetiva de esforço, tá? Agora existem outros métodos, lactato sanguíneo, pela glicemia dá para saber também até certo ponto, VO2 máximo, mas todos esses outros recursos exigem que nós façamos testes específicos, exigem que nós tenhamos algum tipo de equipamento para controlar a intensidade do esforço. Agora a frequência cardíaca e a escala de Borg é muito fácil de usar, e inclusive as pessoas podem usar autonomamente, né? Sem necessariamente ter que ter uma pessoa para controlar a intensidade para ela ali, tá? Mas é importante que se controle isso. Aí fala-se então na questão da obesidade. Por que o sujeito obeso é grupo de risco? Dá uma olhada aqui nesse gráfico, tá? Bom, aqui fica claro que os gráficos, vou dividir aqui a minha tela em duas. Os gráficos do lado esquerdo, né? As colunas do lado esquerdo são de sujeitos obesos, tá? Então, vocês estão vendo aqui. E as colunas do lado direito são de atletas, relacionados a atletas. E aí aqui eles fizeram uma marcação do que, né? Aqui da interleucina 6 e da proteína C reativa, tá? Que são marcadores de inflamação. Lembra que eu falei da inflamação lá atrás? Sempre que o organismo está em situação de estresse, né, ele libera essas proteínas relacionadas à inflamação, e no momento de inflamação existe uma condição fisiológica que leva o sujeito a um gasto de energia bastante grande, e por consequência disso, inclusive, um armazenamento de energia também bastante grande. Porque quando eu gasto bastante, o organismo entende que ele também tem que armazenar mais, tá? Professor, então por que o sujeito é obeso? Olha, o sujeito é obeso porque a quantidade de energia que o organismo consegue armazenar
é muito maior do que a quantidade de energia, que também é grande, o próprio sujeito obeso acaba gastando, né? Eu não sei se vocês sabem, quanto mais tecido nós temos no organismo, quanto mais peso nós carregamos, nós gastamos mais energia, nós temos um metabolismo basal muito mais alto, tá? Bom, e no sujeito obeso existe essa marcação por proteínas inflamatórias. E se essa quantidade de proteínas inflamatórias aumenta, vamos voltar um pouquinho aqui nesse gráfico. Olha só, se as proteínas inflamatórias, tá? Aqui embaixo, se as proteínas inflamatórias aumentam, o que acontece com o sistema imunológico? Olha o azul escuro, né? Aumenta as proteínas inflamatórias, tá? Essas 3 barrinhas aqui. O que acontece com o sistema imunológico? Ele se derruba, ele é derrubado também, né? Ele perde a sua capacidade de proteção do organismo. Então, o sujeito obeso, como ele tem essas proteínas, ele está com o organismo todo, com os tecidos, né? Com seus marcadores de inflamação elevado, naturalmente o sistema imunológico dele torna-se enfraquecido. E aí você pega aí um vírus como o corona, que é extremamente agressivo, se reproduz a uma velocidade absurda. Dá tempo do organismo se ajustar? Dá tempo do organismo esquecer que o sujeito é obeso para ir combater o coronavírus? Não consegue, tá? Ele não consegue. E aí é por isso que nós falamos em grupos de risco, né? Diabéticos acontece a mesma coisa, hipertensos acontece a mesma coisa. Inclusive nós falamos de hipertensão, já volto aqui nesse slide, e a hipertensão, por exemplo, está associada a um hormônio que é produzido no nosso organismo, tá? Que é o cortisol, né? Sujeitos estressados têm uma produção de cortisol grande. E quando a gente fala em exercício, pessoal, exercício é um estresse, é um estímulo que estressa o organismo. Por que o exercício é bom? Ele é bom quando ele é cadenciado, quando ele é monitorado, quando ele é numa intensidade adequada para aquele sujeito, porque ele causa um estresse no organismo e o organismo se adapta a esse estresse e por isso ele se torna melhor, ele se torna mais apto, ele se torna mais capaz, né? Seja no sistema imunológico ou seja no âmbito da aptidão física de uma forma geral. Dá uma olhada nesse estudo aqui que foi feito com nadadores. Nós tivemos uma avaliação da quantidade de cortisol em nanogramas por ml 4 horas antes, tá? 4 horas antes tá aqui, ó. O que tá marcado em amarelo, esses pontos são de 4 horas antes do treinamento. Aí esses atletas fizeram 15 tiros de 200 metros. Para quem não sabe, quando a gente fala tiros de 200 metros, vamos lá, o sujeito vai nadar 200 metros em alta velocidade, sem parar. Então vai, volta, uma piscina de 50 metros, ele vai, volta e para. Isso é uma série de 200 metros. Um tiro de 200 metros. Aí ele descansa 20 segundos de intervalo e ele faz outro tiro de 200 metros. E isso ele repete por 15 vezes. Para fazer 15 tiros de 200 metros, descansando 20 segundos entre um e outro, só pode ser um atleta. Isso foi um esforço de altíssima intensidade, apesar de ter sido um atleta. Inclusive entre nós aqui, talvez todos nós sofreríamos para nadar 200 metros. Tá? Parece fácil? Não é. É bastante. Principalmente para quem não tem o hábito da natação. E aí, então, depois desses tiros, né, foi avaliada de novo a quantidade de cortisol, que subiu, olha, estressou o organismo, tá? E 1 hora depois, né, na recuperação, 1 hora depois do esforço, o cortisol volta, né? Mas ele não voltou nesse momento para os níveis considerados normais, tá? E aí eu chamo a atenção de vocês pelo seguinte. Essa é a curva do S, Letícia.
Quando o sujeito faz exercício de alta intensidade e ele, por exemplo, e o organismo, por exemplo, eleva a quantidade de cortisol e aumenta a inflamação no organismo, quer perguntar alguma coisa, Letícia? Oi, Quer falar tô alguma... vendo. Ah, não? Então, quando o organismo então estressa, eleva a quantidade de cortisol e por consequência disso também aumenta a quantidade de proteínas inflamatórias no organismo, abre-se uma janela. O que é uma janela? Uma janela é a oportunidade do vírus se instalar. O sistema imunológico enfraquece. O efeito agudo é o efeito do exercício imediatamente após o exercício. Eu acabei de treinar, então eu tenho o efeito agudo. Esse é o efeito agudo do exercício de alta intensidade. Ele aumenta os níveis de cortisol, aumenta a inflamação do organismo e, inclusive, 1 hora depois ele ainda não se recuperou totalmente. Observa que ele não volta para os níveis desse retângulo amarelo aqui, ó. Tá? Isso significa que abre-se uma janela, né? Agora, quando nós falamos em exercício físico praticado ao longo do tempo, a vida inteira, num programa de exercício físico de longo prazo, de 1 ano, tá? 2 anos, tá? No mínimo 6 meses, vamos pensar assim, você tem sim, né? O sujeito sai de sedentário, passa a fazer exercício de moderada intensidade, o sistema imunológico dele melhora, aí ele passa a fazer exercício de alta intensidade e talvez ele sinta o que a Letícia relatou aí, que o organismo dele enfraquece imediatamente após a sua prática de exercício extenuante, mas ao longo do tempo, a longo prazo, tá? Nós teremos a continuidade da curva do S, da curva, Letícia. Aqui é o J, né? Então, ó, esse é o J, que eu estou desenhando para vocês aqui. E aí, descobriu-se que ao longo do tempo, o sujeito, ele tende a reduzir aí, por exemplo, as quantidades de cortisol, o processo inflamatório do organismo, mesmo treinando. Tá? Então, até o sistema imunológico no organismo é uma questão dele se adaptar, né? Dele começar a entender o que é que ele tem que fazer para se manter, o que ele tem que fazer para conseguir defender o organismo, ainda que que o sujeito esteja treinando, esteja fazendo exercício. Pode falar. Então assim, para o momento que a gente vive agora, não é um momento de grandes mudanças, né? Sair do sedentarismo para uma atividade moderada, tudo bem, mas vamos supor, passar de uma atividade moderada para uma atividade intensa, nesse momento não é recomendável, não é isso? Sim, perfeito, Letícia. Não dá para mudar tanto agora, né? E indica-se, né? Nós vamos ver agora, daqui a pouco, agora nesses próximos slides, como fazer exercício agora no tempo de pandemia, né? Quais precauções, né, nós devemos tomar? Vou falar um pouquinho da questão do uso das máscaras, né? Mas uma das coisas que acho que nós temos que pensar e observar é isso, que exatamente o que a Letícia falou, não é um momento de grandes mudanças, tá? Apesar de que sair do sedentarismo e começar a realizar 1 horinha, entre 40 minutos e 60 minutos de caminhada por dia, já é para mim uma grande mudança, viu, Letícia? Não no sentido de que o exercício é muito intenso, mas no sentido comportamental. O sujeito sair do sedentarismo e resolver fazer exercício, isso é uma grande mudança, mas alterar o esforço, teria que ser mais devagar ainda, né? Isso, alterar a intensidade do esforço nesse momento para uma condição muito elevada, não é interessante. E eu digo não só que o treinamento, a prática de exercício, ela tem que ser cautelosa não só agora no momento da pandemia, viu, Letícia? Mas após a pandemia também. Apesar de, por exemplo, vocês estarem treinando em casa, é muito diferente treinar em casa e como eu relatei lá no começo da minha apresentação. É muito diferente treinar em casa e ter os recursos para o treinamento, como os equipamentos na academia,
todo o contexto ali dos colegas, das outras pessoas também fazendo exercício, isso te motiva, isso te faz correr mais. Então existirá sim uma perda, tá, de condição física, mesmo para aqueles que já são altamente condicionados. Ora, vejam a condição dos atletas, né? Nós estamos voltando agora às competições, especialmente do futebol, e a condição física dos atletas, por esse tempo que ficaram em casa, apesar de serem atletas e terem treinado em casa, e que eles têm todos os recursos possíveis, ainda assim existe uma redução, uma queda no desempenho físico dessas pessoas. E conosco não vai ser diferente. Então a volta também tem que ser cautelosa, especialmente para não ter lesão, tá? Tem que ser devagar. Começar de novo, Letícia. Começar de novo, lembrando que sim, nós tínhamos uma condição física antes da pandemia, mas que ela reduziu, tá? E nós vamos precisar testar ela novamente. Tá certo? Viu, Testa? Fala, Rita. Posso falar? Claro. Que nem eu não parei, né? Eu continuei fazendo alguns equipamentos que ele trouxe, tudo aqui em casa, tal, todos os dias. Além disso, toda manhã eu caminho. E mesmo assim, eu engordei. Engordei quase 5 quilos. Mesmo fazendo tudo isso. Então, isso é um pouco, Rita, a gente fala, né? O balanço energético positivo, né? Porque veja só, quando nós estamos trabalhando, além do gasto com o exercício, nós saímos de casa, e aí nós andamos na escola, e nós ministramos uma aula, e a gente conversa, e aí sai da escola e vai para outro lugar, e resolve não sei o que no banco. Existe um gasto calórico muito maior, às vezes até muito maior do que da própria sessão de exercícios físicos, que acontece na nossa vida cotidiana. E esse gasto calórico foi suprimido, né? Ele foi praticamente zerado, retirado da nossa situação cotidiana, né, Rita? Um outro fator que pode causar isso é isso que eu mostrei aqui nesse gráfico, que é o estresse, né? Ficar confinado, ficar muito dentro de casa, isso eleva o nosso estresse. Trabalhar com ensino à distância, online, a preocupação, né, com os alunos que não aparecem, será que estão fazendo as atividades, será que não? Como será o processo avaliativo, sabe? Né? Tudo aquilo que nós estamos vivendo, isso gera também ansiedade, gera um estresse, altera a homeostase, né? Tira o organismo do equilíbrio fisiológico, e isso pode levar, inclusive, a um aumento do acúmulo, um aumento da inflamação no organismo inteiro e um aumento do acúmulo de energia, o acúmulo de gordura, né? Então, a gente não fica inchado depois das férias, né? Isso é resultado desse confinamento. Na verdade, eu fiz todos os dias. Eu ando 5 quilômetros, 6, 7, tem dia que 10 quilômetros. Deve ser o estresse mesmo, então. E você vai notar que quanto mais preocupada você ficar com esses 5 quilos, mais difícil será, porque isso também vai te causar um estresse. Né? E desse estresse que eu tô falando. Ele vai te levar Pode falar. Não, só falei que deu quase 5, mas Sim, então. Eu fiquei preocupada, sim. Exato, então. E a preocupação com isso, né? Eu tô até falando isso porque eu lembro que eu assisti a primeira apresentação aqui do Biologando, né? A nutricionista, que eu não sei o nome dela. E você fez a mesma pergunta para ela, né? Então, eu tô aqui entendendo que você está bastante preocupada em relação a isso. E aí essa preocupação, Rita, também gera um estresse. Esse estresse eleva os níveis de cortisol, tá? Aumenta o acúmulo de gordura e assim vai. Bom, então vou ter que levar na boca.
Tem que levar na boa. Isso aí, vive tranquila, faça o exercício por prazer, sinta-se bem, esqueça da balança, tá? Eu gosto. É. Na balança, a gente não subo muito, não. E a Subo também balança, porque e a balança é um péssimo instrumento, Rita, para verificar se o sujeito engordou ou emagreceu, tá? O que é engordar, né? O que significa engorda ou emagrecimento? É ganho ou perda de gordura. E quando a gente sobe na balança, o que nós temos ali é uma medida física. O que é uma medida física? É o peso. O peso é a massa corporal vezes a gravidade, a aceleração da gravidade. Então é uma medida física que aparece ali na balança para nós. E ele não considera se aumentou a gordura ou a massa muscular, a gente não consegue saber pela balança quais tecidos do organismo sofreram alterações. Então é importante, você tem um personal, né? É importante que você faça uma avaliação física para saber de fazer fato o que está agora. acontecendo, né? Ô, Rita, Eu só tinha massa magra. Agora eu já pedi avaliação para ele, vamos ver. ô, Rita, você Oi. engordou 5, eu tô feliz, eu engordei só 1, tô no lucro já. Mas é bem o que o Tessa falou mesmo. Quanto mais preocupada a gente fica, é pior, porque a gente não consegue, né? Eu acho que não é por nada, mas eu acho que nesse momento, não porque a gente está em casa, porque está fazendo outras coisas, mas a gente, pelo nervoso, pela essa ansiedade que a gente está vivendo, a gente não vai conseguir emagrecer agora mesmo, nem que você queira, a gente não vai. E como ele falou, na escola, você anda para lá e para cá, faz uma coisa, né? Aí o gasto calórico é maior mesmo, não tem, mesmo sem exercício, esse vai e vem da gente é que faz a gente, né? Se não emagrece, pelo menos mantém, né? Sim, eu não preocupada até as minhas roupas não entrar, né? Faz roupa de malha. E é interessante isso, porque às vezes a gente tem a ilusão, fala, mas eu ando 1 hora por dia, olha, e o quanto você andava quando quando nós estávamos trabalhando de forma presencial, né? O quanto nós estávamos acelerados o dia inteiro. Então isso faz uma diferença gigantesca, tá? Bom, agora o que eu quero comentar com vocês, então, vai fazer exercício na rua, vai correr? Olha lá, Letícia, isso é importante para você, acho. E fazer exercício de corrida, por exemplo, sozinho, nossa, pelo menos para mim, bom, eu tô acostumado, mas é muito mais gostoso, muito mais prazeroso quando é equipe, quando é grupo, né? Quando ou tem algum amigo, Com alguma certeza. amiga, né? Então, existe uma animação aqui interessante para a gente observar. Eu vou soltar ela para vocês observarem aqui. Quando eu tenho 1,5 m de distância entre as pessoas, eu estou seguro. Olha lá. Quando eu estou correndo lado a lado, uma pessoa do lado da outra, com uma certa distância também seguro, porque tudo que o sujeito soltar pela via oral, né, ele não vai pegar em mim. Agora, se eu estiver atrás do sujeito, é arriscado, tá? Contaminação. Se eu estiver atrás dele, mas com um espaçamento de 1,5 m lateral também, isso também é seguro, tá? Então eu gostei dessa animação porque mostra bem essa condição, especialmente no trabalho de corrida, né? Vou voltar aqui só para vocês verem que ela é bem rápida, né? Olha lá, 1,5 m de distância, ninguém vai ser atingido, tá seguro. Quando eu corro lado a lado, a mesma coisa, né? Tudo fica para trás. Agora, um atrás do outro é arriscado, tá? E o sujeito não precisa nem espirrar não, tá? Só a respiração dele ofegante, né, ao longo da corrida já é suficiente para contaminar o seu colega. Agora, se eu der um espaço para o lado, né, também eu fico seguro, tá? Então, correr lado a lado com 1,5 m de distância, batendo um papo, acho que isso é a melhor forma, né? E foi legal que fizeram essa animação, porque os corredores, por exemplo, gostam de trabalhar um atrás do outro, tá? Ciclistas também, né? Gostam de pedalar um atrás do outro, enfim.
Bom, e sobre o uso das máscaras, né? Usar máscara fazendo exercício ou não? Gente, isso virou uma polêmica danada. Eu usei, Oi? teve dia que eu usei, vários dias. Isso, aí, Rita, é assim, ó. Usar máscara num exercício leve, tranquilo, tá? Desde que após um tempo da prática de exercício, você faça a troca da máscara. Por quê? Porque a máscara vai umedecendo. Conforme nós vamos respirando ali dentro dela, ela vai umedecendo. E a umidade da máscara pode favorecer, né, a proliferação de qualquer tipo de micro-organismo que esteja porventura ali aderido. Então isso não é interessante. Então, Levar 2 máscaras, por exemplo, quando eu for fazer minha caminhada, Sim, ótimo. ela Agora, volta. não, perfeito. Agora, um exercício, um esforço de alta intensidade, seria inviável usar a máscara, porque a máscara, ela não permite uma troca gasosa tão rápida, a ponto de fornecer os subsídios necessários, né, em termos de oxigênio, né, do ar atmosférico, para suprir a demanda energética do organismo em alta intensidade. Então, não é interessante o uso da máscara nessa condição. O sujeito não ia conseguir treinar e ele não ia conseguir respirar, né, direito, tá? Letícia saiu correr e provavelmente não dá para usar máscara, né, Letícia? Então, mas agora Não dá. vai ter que usar a máscara. É impossível. Correndo não dá, Rita, não dá. Não é assim que vai ter que usar ou tal. A gente fala aqui Eles pedem agora. o que é possível fazer. Então, Mas tem assim, que dar o distanciamento, né? Não usar máscara, mas só dar o distanciamento. isso. Então, é aquilo que mostrou na animação anterior, né? Quando o trabalho é de alta intensidade, é corrida, primeiro, corrida na rua. Vai para lugares onde não tem ninguém, onde o fluxo de pessoas é mínimo. Viu que tem alguém vindo do outro lado, ou vai ultrapassar alguém, dá uma distância dessa pessoa, vai para o outro lado da Sobe a rua. máscara. Entendeu? Ou então pode ser também naquele momento, né? Se proteja e proteja também o seu colega, né? Porque a máscara tem essa dupla função. Então a gente fala isso, né? Que existe o risco de umedecer demais a máscara e existe o desconforto gigantesco do sujeito que vai usar a máscara para fazer um exercício de alta intensidade, tá? Entendi. E aí eu vou mostrar um vídeo rapidamente para ilustrar bem, acho que isso que eu acabei de comentar com vocês. A pandemia do novo coronavírus fez com que as máscaras se tornassem um acessório recorrente no dia a dia. Só que ainda há muitas dúvidas sobre o seu uso. Por exemplo, é preciso usá-las durante uma atividade física? Apesar de muita gente dizer que não e que basta manter distância de outras pessoas, a recomendação dos especialistas é que ela deve ser usada sim no caso de exercícios fora de casa. Isso porque a prioridade continua sendo minimizar os riscos de transmissão do coronavírus e a recomendação é que a proteção seja sempre presente quando você sair de casa, não importa a situação. Por outro lado, não há com o que se preocupar em termos de saúde, porque caminhar ou mesmo correr com uma máscara não faz mal e nem reduz a oxigenação como muita gente acredita. No máximo, o esforço para respirar pode ser maior ou menor dependendo do material usado na máscara, mas nada que possa fazer algum mal. A única preocupação é com a umidade. Se for fazer uma atividade física mais longa ou mais intensa, a recomendação é levar 2 máscaras, porque o tecido úmido atrapalha o bloqueio e reduz a eficácia da máscara. Ficou com alguma dúvida? Quer saber mais como se proteger do novo coronavírus? Então continue acompanhando a cobertura completa da Gazeta do Povo. Até mais! Bom, eu usei esse vídeo exatamente para ilustrar, né? Como é que as informações são apresentadas à população. Então existe sim, né, como a Rita disse, essa recomendação de se usar a máscara para todas as situações e as condições, tá? Mas durante a prática de exercício, isso também é uma situação que a gente tem discutido lá no Conselho Regional de Educação Física. Para o exercício de alta intensidade, para o esforço extenuante,
tá? Fica inviável a utilização da máscara por conta dessa dificuldade de ocorrer essa troca gasosa na rapidez que deve ocorrer quando o sujeito está fazendo o esforço de alta intensidade para suprir as demandas energéticas dele, tá? Gente, O Ademir, opa, pode falar. Diga. Você chegou a conhecer, assim, ou leu alguma coisa sobre algumas máscaras que estão sendo produzidas justamente para a prática de exercício intenso? Eu cheguei a observar, né? Estão melhorando, né, as tecnologias relacionadas a isso. Eu vi uma máscara, Letícia, que ela tem um poder maior de liberação de gases, né, de dentro para fora do que de fora para dentro. Então, o CO2 que nós liberamos na expiração, ele sai mais rápido, tá? Mas ainda assim, isso é uma tecnologia que está em desenvolvimento no sentido de tentar suprir essa necessidade aí, né? Tem gente produzindo máscara até para deficiente auditivo, né? Que eles precisam ver a boca da pessoa se mexendo para fazer uma leitura labial. Então, a partir de agora, instalada a pandemia, começa a surgir tudo isso. Mas demora um tempo para se ter coisas conclusivas relacionadas a qualquer tipo de máscara. Então, hoje, eu não consigo dizer para vocês, por exemplo, que tipo de tecido pode ser utilizado, né? Eu sei que tem máscaras mais finas aí, né? Dessas que se usa né? Que se vende até nessas lojas de produtos, né? De enfermaria, produtos médicos, e que facilitam mais a respiração, né? Mas se o exercício for de alta intensidade, é bastante difícil do sujeito conseguir usar a máscara, tá? Eu sou completamente sedentária, brinquei aí que eu tô no lucro, então, porque eu engordei menos que a Ritinha que fez atividade física, que nem a Mari. Eba! Mas eu vejo assim, aquela outra proteção para vocês que correm, que caminham, não seria melhor aquela, parece uma viseira? É melhor. A impressão que dá é que a respiração vai fluir melhor, né? E o rosto todo ficaria tampada. Eu morro de vontade de aprender a correr, que nem vocês, mas me falta um pouco de estímulo, de perseverança ali. Não, mas viu, Ju? Com certeza, né? O uso daquela viseira, sim, é melhor. Mas ainda assim, Tem que ter a máscara por baixo. tem que ter a máscara por baixo, né? Se fosse Então, eu também levar acho. ao pé da letra. Tem. Eu Não, eu acho que tem que usar a máscara por baixo, daí não adianta nada. Então, assim, eu tenho sugerido, viu, Letícia, Ju, isso que eu acabei de comentar com vocês, tá? Apesar de as pessoas acharem que tem que usar, né? E eu acredito que isso seja muito mais uma mensagem educativa do que necessariamente uma real necessidade de se usar. Eu falo assim, vai correr, vai fazer exercício de alta intensidade, que é difícil de usar a máscara, não dá para usar a máscara por conta dessa questão respiratória, vai num lugar onde não tenha fluxo de pessoas. Ponto final. Simples assim. Eu sempre Entendeu? querendo rir. Viu, Ademir? Fala, Ana. Mas eu vi na televisão, o personal estava passando sobre a academia. E o personal estava com aquela viseira. Só com a viseira, sem a máscara. Rita, isso aí tá errado, porque todo procedimento, especialmente de reabertura, tá, das academias em âmbito nacional, né, tem cidades que já liberaram, porque depende da cor lá, né? Eles estão classificando as regiões do país e do estado por cor. E, se eu não me engano, ontem, as academias foram incluídas na faixa amarela. Então, os municípios que chegarem na faixa amarela, em termos de contaminação, de casos de óbito e tudo mais,
eles vão poder liberar a reabertura das academias. Só que ao reabrir as academias, existe uma série de procedimentos que já estão normatizados, que tem que ser levados em conta. E tem que usar máscara, Rita. Só aquela viseira tá fora do... Sabe o que eu acho? Fora da regra. Sim, mas eu vi a televisão lá, mano. Passou, eu sei que tem que usar. Eu acho que agora nós chegamos no momento dessa pandemia que é cada um por si, sabe? A gente é que tem que se cuidar com uma máscara de um tipo ou de outra. Tem gente que tem mais preocupação e aí usa as duas máscaras, mas as normas de segurança mesmo, os estabelecimentos, assim como as academias, eles não vão cumprir a risca. Nós é que temos que nos policiar e policiar onde a gente vai, né? Ah, sim. Com certeza. Vocês viram aquela, eu não vou saber, não estou me recordando aqui, as academias que fizeram como se fossem box com plásticos, né? Individuais, né? Para poder fazer os exercícios, né? Então, cada um vai reinventar, né? Ó, gente, só para dar um exemplo aqui, o Edson está falando aqui, a CPFL Serviços, né, que não aonde ele trabalha, mas a que presta serviço, a terceirizada, tem 60 funcionários. E a firma exige, né, que use máscara, que tem lá o álcool gel, tudo. Tem 30 funcionários afastados com Covid. Dos 60, metade está afastado com Covid. Então, é muito de cada um mesmo, né, querer se proteger mesmo, né? Sim. Com certeza. Gente, posso contar uma coisa? Vocês, a minha irmã fez exame de Covid e deu indeterminado. Deu nem negativo, nem positivo. Teria que repetir, né? Então, você acha que pode? Na Drogasil tá mais Eu barato. acho que acontece sim, viu, Rita? É que não Ela teve fez a algum quantidade de vírus suficiente para dar no teste. Ela falou, foi no médico, ele falou, eu não sei, eu dei indeterminado. Vai ter que fazer novamente. É bem assim. Que bom, né, gente? Umas informações a mais aí a respeito dos exercícios. Obrigada, viu, Testa? Esclarece bastante as dúvidas da gente, sim. É uma pena que, né, estamos em poucas pessoas aqui, mas isso vai ser replicado depois e com certeza a gente vai repassar isso tudo, né, Letícia? Legal, espero que tenha Sim, sido... sim. Espero que tenha sido... Principalmente para os alunos, né, que quando a gente voltar, a gente vai ter a oportunidade. Mas passa pra gente essa gravação. Sim, mas é isso, espero que tenha sido... Porque o Biologando, a Letícia vai me corrigir. Depois que terminar, que hoje termina, depois ela vai disponibilizar, não é, Letícia? Isso. Acho que a gente podia fazer uma publicação, né, com todos os dias. Daí quem quiser assistir vai estar disponível. Várias pessoas já me procuraram, né, que gostariam de assistir algumas que já passaram. Então, assim que a gente disponibilizar, eu acredito que a gente vai ter uma participação maior. Um alcance maior. Eu gostaria de agradecer, então... Oi? Um alcance maior, agradecer, então, por todos que participaram durante essa semana, né? Hoje, especialmente, o professor Ademir, que prontamente atendeu o meu pedido e sempre muito didático e voltado para o bem, né? Estar dos outros, dos alunos, e esse momento, como eu venho reforçando, né? Tão necessário para que a gente se volte mais para o outro e possa oferecer o que a gente tem de melhor. Então, gostaria muito de agradecer a ele. Agradecer novamente a você, Mari, Suzana e o Xixinho, por sempre embarcarem na minha ideia, não medir esforços. A Mara também, eu acho que ela está aí, por toda a ajuda que ela me forneceu para que pudesse ser possível, tá? A Juliana também, que quebrou muito meu galho com relação aos meios tecnológicos.
a Rita, que está presente hoje, estava presente segunda-feira, e a todos que participaram nos outros dias, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Hoje era teu dia oficial, né? Que eu pedi você como testa, né? Depois trocou, né? Ai, Testa, eu não sei porquê, viu, Testa? Não sei. Não, ela pediu ajuda. Eu falei, eu quero ir no dia do... precisa explicar. Não precisa explicar, não precisa. A gente já entendeu, já. Calma, ó. Bem que a esposa dele Vou não fazer tá uma. certo, Eu vou hein? fazer uma. Quero ver se você vai entrar. Viu? A Por Ritinha, causa do assunto, caramba. Mas eu não falei nada. Eu não disse falei- nada. Ela falou, quem vai me ajudar? Precisa me ajudar um dia. Eu falei, eu vou ajudar no dia do testa. Pronto, acabou. Olha, agora é sério. Agora eu vou falar como espectadora, que participei todos os dias, independente de ajudar ou não. Foi muito legal, foi uma ideia sensacional mesmo. Todos os profissionais renomados, sabendo aquilo que vão falar, cientes de tudo, qualificados para falar. Então, foi assim, um prazer ter participado, foi enriquecedor e a gente só sente por não ter tido o público que a gente gostaria de ter alcançado, né? Porque como foi o primeiro, eu acho que a Letícia também não tinha uma base de quantos alcançariam. Mas a gente esperava um pouquinho mais, pelo menos eu esperava uma participação até um pouco maior, até dos nossos colegas, né? Exatamente. Mas foi válido, acho que a gente pode pensar, foi uma iniciativa dela, mas a gente pode pensar para outras áreas, não só o assunto da pandemia, mas em pensar até em conteúdos escolares para fazer esse bate-papo e também ter esses convidados que foi de grande nome. Testa, é um prazer sempre te encontrar, trabalhar com você também, a gente sempre vai aprendendo, viu? Eu preciso falar uma coisa. Ontem, aliás, eu fiz aquele arroz espanhol que eu fiz para vocês, lembram, ano passado? Aí eu lembrei, e daí veio uma foto no Face que você postou, Tetos, que você tirou daquele almoço que a gente... Foi o dia que a Cecília nasceu. Acho que sim, Eu queria falar rapidinho uma coisa. Primeiro, agradecer ao Testa, né, e a todos os que participaram, embora tenha sido uma iniciativa da Letícia, nós todos do Tolentino acabamos nos envolvendo. E queria pedir desculpa por não ter conseguido participar todos os dias e talvez até justificar a não participação de outras pessoas. No meu caso, e eu acredito que talvez no caso de muitas pessoas, o horário, porque final de tarde é pauleira, né? A gente está correndo atrás de preparar o jantar, minha filha está com a fome pega, enfim, aquela coisa toda. Infelizmente, eu não consegui. Eu fiquei o primeiro dia, aí alguém me chamou, tive que sair. Hoje eu só consegui entrar agora, os outros dias eu nem consegui entrar. Mas, de qualquer forma, eu acho que a sua ideia, Letícia, foi muito boa. Como a Ju falou, de repente, variar, né? Variações sobre o mesmo tema, um outro assunto. É uma coisa muito legal. Talvez fazer uma tentativa numa outra ocasião, num outro horário, ver se tem uma adesão maior, né? Que é um horário menos complicado, talvez. Eu estou falando por mim, né? Isso talvez explique a participação de menos pessoas do que a gente esperava e gostaria que tivesse participado. É isso. Tá, eu só também gostaria de falar um pouquinho, parabéns para a Letícia por essa iniciativa, né? E obrigado, assim, para todos os profissionais que estiveram com a gente, né? Hoje, especialmente, o professor Ademir, né? Que, assim, de uma forma bastante clara, né? Para a gente, trouxe aí essa questão dos exercícios, né? E agora a gente fica caraminholando, pensando aqui, né? Eu que sou um pouco mais sedentária, né? Então a gente fica pensando, né? Eu já estou feliz, eu engordei menos que a Rita. Eu nem fui na balança. Então, parabéns a todos e obrigado pela presença de todos, tá? Todos contribuíram de uma forma grandiosa, viu?
Posso? Muito bom. Pode. Testa. É, Testa. não, Quero mandar Julinha. o que foi, Rita? Quero mandar um beijo pra Julinha. Ah, a Julinha não chegou ainda. Manda um beijo pra ela. Pode deixar. Eu quero agradecer, viu, Letícia? Muito obrigado, parabéns pela iniciativa. Quero dizer a vocês que eu tenho um carinho muito grande pela equipe aí, tá? Que trabalha na Escola Tolentina. Eu sei o quanto vocês se esforçam, né, para fazer as coisas funcionarem e dar tudo certo lá com os alunos, né? E tenho muito orgulho de ter passado aí por essa escola, ter trabalhado com vocês, né? A Ju fala aí que aprende, eu aprendo também, Juliana. E aprendo bastante, aprendi demais ali trabalhando com vocês e vendo, né, a postura, né, e o trabalho de vocês também. Então, muito obrigado mesmo, espero que eu tenha ajudado, espero que tenha sido o mais claro possível, né, ao ponto de que os alunos vão depois assistir isso e conseguir captar essas informações básicas, eu acho que eu tentei apresentar aqui sobre a relação entre o exercício e o sistema e a imunidade, né, nesse momento de Covid. E aí, para Suzana, tem que pensar que a pandemia está um pouco distante ainda de terminar, tá? Então, ainda é tempo, vai dar tempo de pensar bastante para começar a fazer algum tipo de exercício. Vai demorar. Mas de vez em quando eu vou pedalar, viu? Isso é bom. Que anda de bike. Pedalar é bom. É gostoso. Ô, pessoal, então eu vou encerrar, né, oficialmente o primeiro Biologando, né? Já agradeci a todos e gostaria de falar que eu estou encerrando com gostinho de quero mais. Quem quiser embarcar nessa, seja muito bem-vindo e vamos tocando para que a gente possa contribuir, né, para uma melhoria em todos os sentidos, não só em aprendizagem, convivência, durante esse momento de pandemia, que como o Testa falou hoje, o James falou ontem, a gente ainda tem um caminho longo a percorrer nesse tipo de vida, né? Então, a gente precisa se adaptando. E eu acho que evento como esse pode ajudar muito a amenizar as nossas angústias, os nossos desafios, tá? O Tércio chegou agora, mas tá valendo. Ele estava tentando entrar, não conseguia, viu? Mas valeu, Tércio. Grande professor Então, Tércio. pessoal, até mais. Então, vou encerrar a reunião. Tá bom, parabéns também, né? Parabéns. Obrigada. Verdade. Aniversário fora de hora, viu? A gente está sendo depois. Vai ser contado, né, gente? Acho que tá todo mundo combinando isso. Acho que vai ter muita festa por aí. É verdade. Cadê o bolo, Lê? Então tá bom, gente. Eu tô saindo, tá? Que eu preciso atender a minha mãe aqui, Tchau, tá? tchau. Isso, tchau. Tchau. Tchau, obrigada, Tércio. Nós acabamos de acabar, Tércio. Mas fica para a próxima já essa tentativa, tá bom?